vamos falar hoje sobre as causas das doenças, tá? Vamos fazer uma abertura primeiro para a gente começar. Então vamos dar início aos nossos estudos, invocando o amparo da bondade divina, pedindo luz, força e sabedoria para que possamos conduzir as nossas vidas e nosso trabalho de forma harmoniosa e tranquila, buscando reclamar menos e cooperar mais. Rogamos ao Mestre Jesus amparo para esses estudos, em nome dele, a cobertura das instituições do mundo maior, amparando as necessidades aqui existentes. Pedimos as vibrações amorosas de Maria de Nazaré, a orientação dos nossos mentores e a colaboração dos amigos e companheiros de trabalho do mundo espiritual. E juntos, no mesmo desejo, que é o de aprender e servir, vamos vibrar de nossos corações o sentimento do amor, da paz e da fraternidade através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Maravilha, vamos começar. A ideia de fazer as palestras de mente e saúde é para a gente poder melhorar nossas condutas, nossos comportamentos, atitudes, essas coisas aí, porque nós ficamos doentes normalmente por causa disso, né? 90%. Os outros 10% é coisas que a gente faz. Mas vamos ver aí durante o processo. Olha só que interessante. Nossos inimigos. Na Bíblia, a parte do Salmo 18 diz o seguinte: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invoco o Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos. Ele não fala que sou salvo dos inimigos, ele fala que sou salvo dos meus inimigos. Isso é muito importante, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Inclinações más. Vamos guardar isso aí. Na Litáurica, diz o seguinte: os maus impulsos e as tentações estão em toda parte, são da natureza humana e são essenciais para a nossa regeneração, pois se não tivéssemos maus impulsos, nada teríamos para corrigir. O mau impulso é o elemento que precisamos controlar e moldar daí o nosso comportamento nos termos dos nossos conhecimentos do certo e do errado. Então nós temos aqui o mau impulso, né? E no Pai Nosso, no finalzinho do Pai Nosso, que nós fazemos direto aqui, né? Diz o seguinte: e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Olha só, nós precisamos interpretar bem as palavras, porque quando a gente fala livrar-nos do mal, cair em tentação, mau impulso, inclinações más, meus inimigos, a gente sempre acha que é o outro. Mas, na verdade, tem a ver conosco. E nós vamos ver caso a caso aqui. O que vocês acham? Vocês acham que é sempre o outro que faz mal pra gente? Vocês já acham que é mandinga, essas coisas aí? Macumba? Não é, tá? Vamos lá. Vamos começar a estudar tudo isso aí. Depois a gente volta aqui para vocês perceberem que lá no final tudo isso que nós estamos dizendo aqui tem muito a ver. Beleza? Eu tirei esse texto da Visão Espírita, Revista Cristã de Espiritismo, na internet. E é do professor Zadro Jornada Monteiro. Ele é bem interessante e, logicamente, nós vamos incluir alguns comentários, algumas coisas que nós já estudamos aqui para poder entender o processo. Tá? Vamos lá. Como surgem as doenças? O Espiritismo explica. Será que ao nos sintonizarmos com as energias e atitudes negativas, não estamos abrindo caminho para ficarmos doentes? O que vocês acham? Muitos concordam, né?
No livro Os Mãos de Luz, quem já leu esse livro, Mãos de Luz? Interessante. A curadora norte-americana Barbara Ann apresenta um raciocínio muito interessante. Toda doença é uma mensagem direta dirigida a você, dizendo-lhe que não tem amado quem você é e nem se tratado com carinho, a fim de ser quem você é. Imagina o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo meu, né? Eu sei que eu não posso comer doce. E se eu como doce, eu estou me tratando mal, concorda? Se eu tenho consciência disso, né? Aí vai me atacar o fígado, a pressão vai subir, eu vou ter dor de cabeça, vai lá. Então eu já sei. Então eu tenho que me tratar bem, não me tratar mal. De fato, todas as vezes que nosso corpo apresenta alguma doença, que nós sabemos pelos nossos estudos que é o efeito, isso deve ser tomado como um sinal de que alguma coisa não está bem, que nós sabemos que é a causa. Então, existe uma causa, existe um efeito. A doença é uma consequência proveniente das energias negativas que circulam por nossos organismos espiritual e material. O controle das energias é feito através dos pensamentos e dos sentimentos. Portanto, possuímos energias que nos causam doenças porque somos indisciplinados mentalmente e emocionalmente. As piores doenças para se tratar são as doenças emocionais, porque tem a ver, né, com sentimentos, com essas coisas. Nós vamos ver caso a caso cada uma delas aqui também. Porque uma doença que, sei lá, vamos falar doença, você bateu o pé, quebrou, fácil de resolver, material. Mas se eu tiver com raiva, com ódio de alguma pessoa, aí a coisa complica mais. Elas são muito mais profundas, né? Porque vai no psiquismo da pessoa. Quem já leu Nos Domínios da Mediunidade? Nesse livro, André Luiz, que é o espírito, né? Porque é o Chico Xavier que canaliza, né? Explica que, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam, com reflexos sobre as células materiais. Quem vai falar disso também é a Joana de Ângeles, nós vamos ver. Jesus também fala disso, tá? Porque o que acontece? Nós temos um equipamento, o organismo físico, ele está trabalhando, célula, tá funcionando, energia, está tudo funcionando. Se a gente tem alguma coisa fora da parte material, se a gente tem algum sentimento, alguma coisa que destoa, ele vai interferir diretamente nas células. E aí nós vamos começar a ter problema de funcionamento. E vocês vão ver rapidinho como é que isso aí funciona. Permanentemente recebemos energia vital que vem do cosmos, da alimentação, da respiração e da irradiação de outras pessoas, e para elas imprimimos a energia gerada por nós mesmos. Assim somos responsáveis por emitir boas ou más energias às outras pessoas. A energia que irradiamos aos outros estará impregnada com a nossa carga energética. Isto é, carregada das energias dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, sendo necessário que vigiemos o que pensamos e sentimos. Tá? Então vamos ver as consequências disso, quais são os tipos de doença que nós podemos ter. Podemos classificar as doenças em 3 tipos. As físicas, nós já conhecemos, né? Tipo, estou andando de bicicleta, caí, ralou, está no físico, certo? Estou andando distraído, bati o dedinho no pé da mesa, vai doer para dedéu, pode quebrar ou não, é um problema físico. Nós temos os espirituais e temos as atraídas ou simbióticas, vamos ver cada caso. As físicas são distúrbios provocados por algum acidente, excesso de esforço ou exagero alimentar, entre outros, que fazem um ou mais órgãos não funcionarem como deveriam, criando uma indisposição orgânica. Todo mundo já teve uma indisposição orgânica, né? Um piriri, por exemplo, né? Normal. As espirituais são aquelas provenientes das nossas vibrações.
O acúmulo de energias nocivas em nosso perispírito gera a autointoxicação fluídica. Quando essas energias descem para o organismo físico, criam um campo energético propício para a instalação de doenças que afetam todos os órgãos vitais, como coração, fígado, pulmões, estômago, etc., arrastando um corolário de sofrimentos. O que é corolário? Significa o resultado proveniente de outros resultados. Na litáurica, nós já sabemos perfeitamente disso, porque estudamos isso com muita frequência. Várias vezes a gente tira foto da aura, né? E às vezes eu pergunto para a pessoa, aparece lá na aura que determinado ponto, determinado órgão está com problema. Aí eu pergunto, a pessoa fala assim, não tem nada, não estou sentindo nada. Tá bom. Aí passa um mês, 2, 3, a pessoa, você me falou, tá, o negócio aconteceu. Porque já estava, né, no campo energético, ainda não tinha chegado no físico, mas já estava lá. Por isso que os russos usam a fotografia da aura também como prevenção, né? Eu fui numa palestra de um russo e ele, na Rússia a gente usa isso aí, até dá para prever até um ano antes, se a pessoa vai ter problema. Então, se você já está com uma tendência de ter, você já pode começar a trabalhar, né, para não chegar lá, tá? Vamos continuar. As energias nocivas que provocam as doenças espirituais podem ser oriundas também de reencarnações anteriores, que se mantêm no perispírito enfermo enquanto não são drenadas. Em cada reencarnação, já ao nascer ou até mesmo na vida intrauterina, podemos trazer os efeitos das energias nocivas presentes em nosso perispírito, que se agravam à medida que acumulamos mais energia negativa na encarnação atual. E como é que a gente acumula? Conduta, comportamento, atitude, sempre a mesma coisa. Enquanto persistirem as energias nocivas no perispírito, a cura não se completará, né? Já as doenças atraídas ou simbióticas, simbiose quer dizer, significa vida em comum, tá? É uma associação entre dois seres vivos que levam vida juntas, é um concubinato. Então, já as doenças atraídas ou simbióticas são aquelas que chegam por meio de uma sintonia com fluidos negativos. O que uma criatura colérica, vibrando sempre maldades e pestilências, pode atrair a si mesmo. Se não, as mesmas coisas. Sintonia vibratória, lembra disso que a gente já falou uma vez, né? É uma questão de sintonia vibratória. Essa atração gera uma simbiose energética que, pela via fluídica, causa a percepção da doença que está afetando o organismo do espírito, que está imantado energeticamente na pessoa. Nós chamamos isso de campo áurico. Provocando a sensação de que a doença está nela, pois passa a sentir todos os sintomas que o espírito sente. Aí a pessoa vai no médico e nada encontra. Quem já passou por isso? Ah, tá doendo aqui, tá não sei o quê, o negócio não passa, aí vai no médico, faz os exames, não vai ver, não tem nada. O negócio está lá. Nós já atendemos casos aqui muito semelhantes, né? Uma vez atendemos uma moça que estava com problema, que estava com o mesmo quadro da mãe. A mãe tinha falecido, desencarnado, na verdade, né? E ela estava com os mesmas dores, o mesmo problema. Foi ver, era a mãe que estava coladinha nela. Caminhou, resolveu o problema. Tá. Vai no médico, não acha nada. O André Luiz também afirma que se a mente encarnada não conseguiu ainda disciplinar e dominar suas emoções e alimenta paixões do tipo ódio, inveja, ideias de vingança, esse tipo de emoções, né? Ela entrará em sintonia com os irmãos do plano espiritual que emitirão fluidos maléficos para impregnar o perispírito do encarnado, intoxicando-o com essas emissões mentais e podendo levar até a doença. Por isso que nós temos que vigiar, né? Os pensamentos, principalmente, porque às vezes a coisa vem e você não sabe de onde está vindo. É bem interessante isso, tá? E de vez em quando a gente marca bobeira, né? O pensamento entra, você acha que é seu e não é. Vamos lá. Simbiose, vamos falar um pouquinho disso, tá? Em evoluções em dois mundos também, né?
A simbiose, que é a interação entre duas espécies que vivem juntas, favorece os espíritos não somente a reciprocidade de furto psíquico, mas também ocasionam moléstias nervosas complexas, como a esteroepilepsia e as psiconeuroses em geral. O paciente passa a sofrer sua doença como na epilepsia e não apenas vivê-la como na histeria. É, portanto, uma verdadeira doença mental. E na mesma trilha de ajustamento simbiótico, somos defrontados na Terra, aqui e ali, pela presença de psiconeuróticos da mais extensa classificação, com diagnose extremamente difícil, entregues aos mais obscuros quadros mentais sem se arrojarem à loucura completa. Olha, é duro você perceber uma pessoa nesse estado, mas existem várias assim, a gente acaba vivendo, morando, namorando, né? Psicopata é um deles, tá? E às vezes não percebe. Nesses casos, as entidades espirituais vivem por muito tempo entrosados psiquicamente com seus hospedeiros. Atuam sobre o centro coronário do encarnado, o chakra mais importante do perispírito, impondo-lhe a substância dos próprios pensamentos, que a vítima utiliza normalmente como se fossem os seus próprios. Aí está um bom caso dos vícios, né? Vício sexual, vício de drogas, vício de bebida, todos os tipos de vício. A pessoa nunca está sozinha, sempre tem uma interferência, né? Um furto psíquico. Por isso, não adianta retirar a sucata que perturba o imã quando o próprio imã continua atraindo a sucata. A gente tem que prestar atenção por onde a gente anda, com quem a gente anda, o que a gente conversa, por onde vai e assim por diante. Porque senão a gente acaba entrando. Vamos falar um pouquinho do surgimento das doenças. Cada pensamento, emoção, sensação ou sentimento negativo, o perispírito imediatamente adquire uma forma mais densa e sua cor fica mais escura, por causa da absorção de energias nocivas. Durante os momentos de indisciplina, a pessoa mobiliza e atrai fluidos primários e grosseiros, os quais se convertem em um resíduo denso e tóxico. Porque eles vão ficando no perispírito, vão ficando, por exemplo, no campo mental, né, nesses campos superiores, e aí uma hora não consegue mais diluir, ele acaba descendo para o físico. Mas vamos ver. Devido à densidade, essas energias nocivas não conseguem descer de imediato ao corpo físico e vão se acumulando no perispírito. Porque a pessoa mantém a mesma conduta, a mesma atitude, o mesmo comportamento que é nocivo a ela mesma. Ela pode achar até que está fazendo certo, mas às vezes o comportamento é nocivo à própria pessoa. Tá? Com o passar do tempo, as cargas energéticas nocivas que não forem dissolvidas ou que não descerem ao corpo físico formam manchas e placas que aderem à superfície do perispírito, comprometendo o seu funcionamento e se agravando, quando a carga deletéria acumulada é aumentada com desatinos da atual existência. Vocês sabem o que é desatinos, né? É coisa errada. Isso aí. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Mesmo lá no íntimo, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Se está fazendo certo, está fazendo errado. Todo mundo sabe. Em seus tratados didáticos, a medicina explica que, no organismo do homem, desde seu nascimento físico, existem micróbios, bacilos e vírus e bactérias capazes de produzirem várias doenças humanas. Graças à quantidade ínfima de cada tipo de vida microscópica existente, eles não causam incômodos, doenças ou afecções mórbidas, pois ficam impedidos de ter uma proliferação além da cota mínima, que o corpo humano pode suportar sem adoecer. No entanto, quando esses germes ultrapassam o limite de segurança biológica fixado pela sabedoria da natureza, motivados pela presença de energias nocivas no corpo físico, eles se proliferam e destroem os tecidos do seu próprio hospedeiro. Vou dar um exemplo prático, já estudado
cientificamente, energeticamente e espiritualmente. Briguei com alguém, fiquei muito ressentido, fiquei com um pouquinho de ódio, pouquinho, não vou falar muito não, só pouquinho, tá? Querendo só pular no pescoço da pessoa. E aí, passa um ano, passa 2, né? Toda vez que eu encontro aquela pessoa, eu... né? Aquele sentimento... Toda vez que alguém fala daquela pessoa... né? E assim vai. Ou seja, esse ressentimento, esse ódio, essas mágoas, eles vão poluindo o meu campo mental. Chega uma hora, o campo mental, ou perispírito, não dá mais conta. O que acontece? Desce para o físico. Aí nós vamos ter, vai ser motivado pela presença de energia nociva, e aí vão proliferar e eu vou ter, e vai destruir os tecidos do próprio hospedeiro. Eu vou ter miasmas, câncer, neoplasia e assim por diante. Tá, por isso que muitas pessoas se curam do câncer quando percebe que é um problema familiar e perdoa efetivamente a situação. Porque fica remoendo e vai criando. Passa um ano, 2, 10, quando vai ver a pessoa está doente. Ou seja, ela mesma está dando tiro no pé. Mas vamos lá, vamos continuar. Aqui, ó, surgimento da doença. Partindo das estruturas energéticas do perispírito na direção do corpo, como a gente falou, desce para o físico, né? Em ondas sucessivas, essas radiações nocivas criam áreas específicas nas quais podem se instalar ou se desenvolver as vidas microscópicas encarregadas de produzir os fenômenos compatíveis com os quadros das necessidades morais para o indivíduo. Elas se alimentam dessas energias nocivas que chegam ao físico, conseguindo se multiplicar mais rapidamente e, em consequência, causando as doenças. Aqui nós temos uma neoplasia nessa foto aqui. Aí começa a aparecer. Aí você não sabe de onde está vindo. Aí o médico vai lá, passa uma pomadinha. Mas aqui é o efeito, onde é a causa? E começar a investigar o que a pessoa está passando, quais são os sentimentos, o que está acontecendo e assim por diante. A recuperação do espírito enfermo só poderá ser conseguida mediante a eliminação da carga tóxica que está impregnada em seu perispírito. Embora o sujeito já arrependido esteja disposto a uma reação construtiva, no sentido de se purificar, ele não pode se subtrair dos imperativos da lei de causa e efeito. Ou seja, já provocou uma situação, uma causa, já está sofrendo os efeitos. Agora, os efeitos podem durar muito ou podem ser mais curtinhos, dependendo de como a pessoa se comporta, né, na situação, certo? Então, para cada atitude corresponde um efeito de idêntica expressão, impondo uma retificação de aprimoramento na mesma proporção, ou seja, a pessoa tem que despender um esforço para repor as energias positivas da mesma maneira que despende esforços para produzir energias negativas, que se acumulam em seu perispírito, que nós chamamos de aura. Né? Toda sexta-feira eu saio para tomar cerveja e volto bêbado. Todo sábado ou todo domingo eu vou jogar bola, crio confusão, briga e volto quebrado para casa. Certo? Estou arrumando briga, estou arrumando confusão, estou detonando todo o meu sistema e assim por diante, certo? Aí, se eu preciso aprimorar na mesma proporção, eu tenho que fazer o quê primeiro? Largar tudo isso, né? E começar a fazer coisas melhores da minha vida, né? Deixar de beber de sexta-feira e deixar de jogar bola e quebrar o pau o tempo inteiro, certo? E mais as consequências do que eu já fiz, vai continuar. Agora, se eu continuo fazendo isso, toda sexta e domingo, vai chegar uma hora, né, que eu vou ter problemas sérios, certo? Vou dar um exemplo prático. A Joana de Ângeles dá umas dicas para nós aqui. Ó. No livro Autodescobrimento, né, psicografado pelo Divaldo Franco. A reencarnação é lei da vida, impositiva, inevitável, recurso de superior qualidade para o desenvolvimento do espírito, esse arquiteto de si mesmo e do seu destino. Dispondo da livre opção ou arbítrio, o ser trabalha em favor da rápida ou lenta ascensão, conforme o comportamento a que se entrega.
Toda vez que se equivoca ou propositalmente erra, repete a experiência até corrigi-la. Isso se chama provação. E se insiste teimosamente no desacerto, expunge, ou seja, apaga, some, elimina, em mecanismo de dor sem alternativa ou escolha. Isso nós chamamos de expiação. Por isso que fala que até pouco tempo atrás o planeta Terra era um planeta de provas e expiações. Porque todos nós encarnados aqui estamos nessa, ou estamos aqui para repetir a experiência até corrigir, ou a gente é teimoso mesmo e estamos expungindo em mecanismo de dor, certo? Aí ela vem com um negócio bacana. Os sentimentos, as emoções e os pensamentos constituem a psique do ser, onde o espírito encontra o seu centro de manifestação até o momento da sua conscientização plena. Desse modo, a organização molecular do corpo somático, ou seja, do corpo físico, é maleável à psique. É maleável ao quê? Aos sentimentos, às emoções e aos pensamentos, que o aciona e conduz. Por isso, cada indivíduo é responsável pela aparelhagem orgânica de que se serve. A cada momento se está construindo, corrigindo ou destruindo o corpo, de acordo com a direção aplicada à psique. Quem é de novo a psique? O sentimento, as emoções, os pensamentos. Não raro os efeitos se fazem demorados, porém nunca deixa de produzir-se. Bom, eu achei isso aqui assim, ó, fantástico, tá? É só ler com calma que você não vai errar. Então, eliminando as energias tóxicas, quando a gente tem essas energias no nosso perispírito, precisamos eliminar, vamos ver como é que funciona. Assim como decorrência de tal determinismo, o corpo físico que veste agora ou outro em reencarnações futuras terá de ser justamente o dreno. Sabia disso? Que o nosso corpo é o dreno de tudo isso, dos nossos sentimentos e nossas emoções? Que é a nossa psique. Ou a válvula de escape para expurgar os fluidos deletérios que o intoxicam e impede de firmar sua marcha na estrada da evolução. Durante a purificação perispiritual, as toxinas psíquicas convergem para os tecidos, órgãos ou regiões do corpo, provocando disfunções orgânicas que conhecemos como doença. Quando o espírito não consegue expurgar todo o conteúdo venenoso do seu perispírito durante a existência física, ou seja, a encarnação atual, ele desperta no além sobrecarregado de energia primária densa e hostil. Em tal caso, devido à própria lei de pesos específicos, ele pode cair nas zonas umbralinas pantanosas, onde é submetido à terapêutica obrigatória de purgação do lodo absorvente. Assim, pouco a pouco, vai se libertando das excrescências, nódoas, venenos e crostas fluídicas que nasceram em seu tecido perispiritual por efeito dos seus atos de indisciplina vividos na matéria. Quem assistiu o filme ou leu o livro Nosso Lar, né? O que acontece quando o André Luiz se encontra aqui, ó? Por que ele foi parar aqui? O pessoal chamava ele de suicida, né? Ele mesmo conta. Porque quando ele estava encarnado como médico, ele tinha algumas inclinações más, né? Condutas que levaram ele a cair aqui até ser resgatado, certo? Porque precisava drenar as energias. Lembra? Ele morreu com um problema aqui na região abdominal, né? E assim por diante. Vamos continuar. É bem legal o filme. Os charcos pantanosos do umbral inferior são do mesmo nível vibratório das manchas e placas, por isso servem para drenar essas energias nocivas. Embora os sofram muito nesses locais, isso os alivia da carga tóxica acumulada na Terra, assim como seu psiquismo enfermo, depois de sofrer pela dor cruciante, desperta e se corrige para viver existências futuras mais educativas e menos animalizadas. Os espíritos socorristas, nós estamos vendo aqui, só retiram dos charcos purgatoriais os pecadores
que já estão em condições de uma permanência suportável nos postos e colônias de recuperação espiritual adjacente à crosta terrestre. Cada um tem certo limite que pode aguentar no meio a esses charcos. Então, eles são resgatados mesmo que ainda não tenham expurgado todas as placas, ou seja, as energias tóxicas, reencarnando em corpos onde permanecerão expurgando e drenando essas energias através das doenças que se manifestarão no corpo físico. Daí a gente já tem algumas doenças que a gente fala que já é, né? Da onde vem isso? Pô, a criança nem nasceu e já tá com problema? Não tá vindo, né? Já nem tá andando, né? Para dar um tropeço e dar uma cabeçada e já tá com problema, cheio de problema nos órgãos, sei lá, pulmão. Ó, tem uma história que eu sempre contei aqui do Chico Xavier, né? Ele que conta. Vou contar de novo que vale como exemplo. A mãe teve um filho, esse filho nasceu sem os 2 bracinhos, só tinha as 2 pernas. E logo no começo, não estava nem andando direito, já começou a ter problema nas pernas. E aí ela, logicamente, procurou os médicos, foi em São Paulo, foi no Rio de Janeiro, foi em Belo Horizonte, procurou e nada. Todos os médicos falavam, não tem jeito, vai ter que cortar as pernas. E o menino já estava sem braço. Aí ela foi procurar o Chico. O Chico olhou, ficou comovido. Aí o Emmanuel já falou para ele, ó, não vai ter jeito, vai ter que cortar as pernas. Aí o Chico, curiosamente, perguntou, né, por quê? Porque essa criatura já vem em várias encarnações se suicidando. Se não cortar as pernas dele agora, quando ele começar a andar, ele vai se suicidar se jogando no lago. Então ele precisa cumprir a parte dele. Olha só que interessante. Então você fala assim, pô, como que pode uma criatura estar passando por tudo isso? É de dar dó, não é? Mas é consequência das atitudes, consequência dos comportamentos, consequência das condutas de vidas anteriores que trouxe a pessoa até aquela condição. Tudo tem um motivo, né? Deus é justo, Deus quer tudo na maneira. A gente aprende de alguma maneira, a gente aprende. Por isso a melhor coisa é fazer o melhor possível, né? E então vamos falar um pouquinho da ajuda da medicina aqui nesse caso. A doutrina espírita não prega o conformismo, por isso é lícito procurar a medicina terrena, que pode aliviar muito e curar onde for permitido. Se a misericórdia divina colocou os medicamentos ao nosso alcance, é porque podemos e devemos utilizá-los para combater as energias nocivas que migram do perispírito para o corpo físico. Mas não devemos esquecer que os medicamentos alopáticos combatem somente os efeitos da doença. Isso quer dizer que, quando as doenças estão presentes no corpo físico, devemos combatê-la, buscar alívio. Muitas vezes essas doenças exigem tratamentos prolongados, outras vezes necessitamos até de cirurgia, mas tudo faz parte da lei de causa e efeito, que tenta despertar para uma reforma moral através desse processo doloroso. Qualquer medida profilática em relação às doenças tem que se iniciar na conduta mental, exteriorizando-se na ação moral que reflete o velho conceito latino que, né, mente sã, corpo são, certo? Todo mundo sabe disso. Estados de indisciplina são os maiores responsáveis pela convocação de energias primárias e daninhas que adoecem a pessoa pelas reações do seu perispírito contra o corpo físico. Sentimentos como orgulho, avareza, ciúmes, vaidade, inveja, calúnia, ódio, vingança, luxúria, cólera, maledicência. Maledicência. Isso é um problema, hein? O pessoal nem percebe, mas maledicência é bem sorrateira. Intolerância, hipocrisia, amargura, tristeza, amor próprio ofendido, fanatismo religioso, bem como as consequências nefastas das paixões ilícitas ou dos vícios perniciosos, são também geradores de energias nocivas. Só um pouquinho, tá? Aqui só uma listinha pequena. Ou seja, a causa das doenças está na própria leviandade no trato com a vida. Simples assim.
Analisando criteriosamente o comportamento, ver-se-á que os males que atormentam as pessoas persistirão enquanto não forem destruídas as causas. Por isso que é legal a gente, além de tirar foto, fazer uma anamnese. A gente começa a ver onde a pessoa está navegando, né? Bem legal. Oi. Falando nessa parte que enquanto não forem destruídas as causas, né? Eu lembro muito da Camila, que quando ela nasceu, a Camila teve vários problemas respiratórios. Então, bom que vocês vieram hoje. Posso comentar um pouquinho, rapidinho, para o pessoal saber? Nossa amiga Camilinha, que está com quanto agora? 9 aninhos. Então, ela chegou aqui pequenininha, que nem o Gustavo. E ela já, de nascença, assim, já tinha tráqueo, né? Não conseguia respirar direito. E aí começou a vir aqui na Litauria, começamos a fazer as orações, fazer as coisas. E durante um trabalho que a gente chama aqui de terapêutica de personalidades, também não estava dando certo lá, os médicos em São Paulo, né? Ia, não dava certo, não conseguia marcar, dava um monte de problema. Aí o grupo tinha aqui, eu acho que umas 10 duplas, sei lá, tinha até mais, né? Não lembro. Nós abrimos as frequências para investigar, porque nós não temos intenção nenhuma de fazer milagre, muito menos de cura. Abrimos com a permissão para poder investigar o que poderia ser e o que estava acontecendo com a nossa amiga Camilinha, que está bem aqui. E o resultado foi que ela participou do negócio do Tiradentes em vidas passadas, e aí veio com o problema. Uma vez entendido o processo, uma vez já pedido, né, a solução dos problemas, também foi ajudado a médica, que também estava com problema lá, não conseguia fazer as coisas, né, que também tinha participado da época do Tiradentes. Resultado, nós também abrimos, fizemos oração não só para a médica e para a Camilinha, mas para todas as médicas e médicos daquela unidade, para todas as crianças que também estavam sobre os cuidados deles, né, para que a coisa fluísse de uma forma mais positiva. E as orações parece que deu certo. E o trabalho parece que deu certo, porque logo em seguida, como diz o pessoal aqui, na família toda, né, que 15 ou 20 dias depois, a médica resolveu, a coisa andou e a Camilinha está aqui agora, plantando bananeira. Tá vendo? Deu certo. Casos e casos e casos. Mas isso não exime, né, outras coisas que podem no futuro vir a aparecer, né? É um dos problemas que a gente pode ter, mas nós estamos na vida para aprender e para continuar, né? Pode aparecer mais coisas, porque sempre aparece. Resolve um, vem outro, né? Resolve um, vem outro para você ir acertando, né? Porque você vem numa vida para resolver um só, né? Não dá, né? Tem que resolver logo 5, 10, 15 de uma vez, né? Mas vamos lá. Então, como nós falamos, são também geradores de energias nocivas, ou seja, a causa das doenças está na própria leviandade no trato com a vida. Analisando criteriosamente o comportamento, ver-se-á os males que atormentam as pessoas. Persistirão enquanto não forem destruídas as causas. Portanto, soluções superficiais são enganosas. É preciso lutar contra todas as aflições, mas jamais de forma milagrosa. Procuremos sempre pensar e agir dentro dos ensinamentos cristãos, a fim de alcançarmos a cura integral. Tá? Mas a gente também tem dentro de nós um médico interior, vocês sabiam disso? O corpo humano é laboratório de gigantescas possibilidades, sempre suscetível de autodesarranjar-se ou autorrecompor-se, conforme as vibrações emitidas pela mente. Uma emoção qualquer produz descarga de adrenalina na corrente sanguínea, ocasionando sensações equivalentes ao tipo de agente desencadeador. Enzimas outras são produzidas com cargas positivas ou negativas, conforme a ordem mental. Há no corpo um médico às ordens da mente que o espírito encarnado comanda, aguardando a diretriz para agir corretamente. Esse médico interior pode e deve ser orientado pelo pensamento seguro, pela irrestrita fé em Deus e na oração, que estimulam todas as células para o desempenho correto da finalidade que lhe diz respeito.
Por isso nós falamos, ele sempre indica pra gente oração, né? E meditação. E, logicamente, os evangélicos falam nessa frasezinha bacana aqui, a hora que melhora, e melhora mesmo. Eu sou testemunha disso, né? Já falei disso. E aqui na Litáurica a gente já sabe, né, que as reações acontecem no cérebro, na relação fatos e ambiente, provocando diferentes reações biológicas ou desequilíbrio do metabolismo, por causa dessas interferências energéticas, né? Então, vou falar um pouquinho aqui da foto. Quando a pessoa faz uma fotografia da aura eletrônica, fotografa a ponta do dedo da mão. Deveria, assim, fotografar suas próprias energias vitais. Mas, na maioria dos casos, encontra outras energias misturadas às suas. Energias vermelhas ao redor das polaridades, quando não dentro da coroa da aura ou no seu campo, igual esse caso aqui, ó. Todo e qualquer abalo emocional age na psique e, conforme a sua intensidade, influencia a aura. É o que nós já vimos lá atrás. As reações acontecem no cérebro, na relação fatos e ambiente, provocando diferentes reações biológicas ou desequilíbrios do metabolismo, como deslocação de massas de sangue, oxigenação de órgãos, liberação ou falta de substâncias hormonais no sangue e tantas outras patologias, certo? Porque vai influenciar o físico, porque o que comanda o físico não é o cérebro, o que comanda o físico é a energia, é a mente, é o espírito. Porque o físico é só um meio. Então, todo e qualquer tipo de energia que não faz parte do nosso campo vibracional, nós chamamos de energia intrusa. Pode ser uma forma de pensamento, pode ser uma energia, pode ser qualquer coisa. Não faz parte, não nos pertence, como diz a minha amiga Sandra aqui, estava feliz, bela, andando, saltitando, dançando na chuva, quando de repente bateu um down, né? O que está acontecendo? Aí, como ela é médium da casa, já conhece o processo. Putz, tem um amiguinho aqui precisando de ajuda. Pronto, faz uma oração, encaminha, tal, e volta a andar, saltitar, né? Dançar na chuva, certo? Não perde o ritmo. O que é essa foto que a gente faz aqui da aura? Aqui já está mais visível, né? É uma fotografia da ionização dos gases ou vapores exalados pelos poros da nossa pele, simples assim. Usualmente tira-se a foto das pontas dos dedos de ambas as mãos pelo método GTV. As cores e as estruturas geométricas que aparecem nas fotos permitem diagnosticar problemas de saúde física, emocional e psíquica. Por isso que a gente consegue analisar o que está acontecendo com a pessoa. Tá, a gente vê esse quadro aqui, ó. Isso aqui não está bem, ó. A pessoa não está bem, está cheio de problema. Parte circulatória, a parte digestiva, ó, a parte de laringe, ó, como é que está a situação. E assim vai. Né, a diferença. Tá não? Enfim, então a fotografia da aura lhe mostra se está vivendo a verdade na relação do seu karma ou somente aquilo que acha ser a verdade. Cada um tem de cumprir etapas evolutivas no seu percurso da vida diante do avanço espiritual. E quando a sua aura está bem, tem certeza de estar fazendo aquilo que é certo. Ou seja, teus pensamentos, teus sentimentos, tuas emoções estão fluindo de acordo com os preceitos divinos, vamos falar assim. Tá? Agora tem uma coisa bacana, cada vez que eu vou lendo eu vou encontrando, né, as coisas. Em Cartas de Cristo, que foi psicografado por uma americana, por volta da década de 60 e 70, onde Jesus passa algumas informações para a gente se espiritualizar. É bem bacana, eu recomendo esse livro para todo mundo. Já leu todo ele, Tiagão? Não. Já leu tudo? Já. Você vai lembrar. Na carta 7, ele fala o seguinte, ó. Olha o que ele vai falar. Os campos elétricos e magnéticos que envolvem cada coisa viva, desde uma ameba até um elefante e também um ser humano, são radiações pessoais da força vital que vem da alma, combinadas com as radiações da consciência e conhecimento pessoal, da atividade em contínuo movimento mental e elétrico da pessoa e de seus impulsos emocionais e magnéticos de ligação
e rejeição. Ele fala muito disso aí nesse livro, ligação e rejeição. Então, aquilo que você se liga e aquilo que você rejeita. É interessante isso. Porque tem a ver com os seus sentimentos. Então, onde você se liga e o que você rejeita. É bem interessante. Eu recomendo essa leitura desse livro aí, bem bacana. Esses campos eletromagnéticos são profundamente afetados por todos os pensamentos e sentimentos que passam pela mente e emoções da pessoa, que é a entidade biológica ou unidade de carbono, certo? Por sua vez, os campos afetam profundamente os processos físicos do corpo. Não foi o que a gente viu aí tudo aí até agora? Eles melhoram ou pioram a saúde do corpo segundo o estado de consciência pessoal. Se está em harmonia com as radiações da força vital, da inteligência, o amor divino, ou em conflito com elas. Devido aos impulsos autocentrados do ego. Uma entidade infeliz definha e morre. Uma entidade feliz floresce. Isso é um fato básico da existência. Em última análise, cada entidade viva se alimenta do seu próprio estado interior de contentamento ou de frustração. Quando eu li isso, eu falei, puta, matou. Por exemplo, o que é uma depressão? Começa com uma tristeza que vai aumentando. Geralmente é um desejo, né, não atendido, né? Ou um desejo que não tá acontecendo. Aí a pessoa fica triste, essa tristeza vai aumentando, chega a ficar uma tristeza grave, de repente vira uma depressão, e uma depressão grave vira um suicídio, uma sequência. Porque tem a ver com o estado interior, ó, frustração. Desejo não realizado começa assim, tá? O que eles fazem? Os médicos dão remédios para tirar suas cognições, você começa a ficar meio abobado, aí você deixa de ficar triste, vamos dizer assim, né? E aí, a depressão dá uma boa diminuída. Mas tirou o remédio, a pessoa volta, porque de onde está vindo o problema? Da mente, né? Dos sentimentos que a pessoa está tendo, né? Uma pessoa com um poderoso psiquismo vê os campos eletromagnéticos enfraquecerem em um indivíduo ou animal, com o seu campo energético diminuindo, ainda que no momento nem o indivíduo nem o animal registrem a enfermidade física. Por isso que na foto da aura a gente pega. A pessoa não está sentindo, mas já está no campo. Vai descer ainda para o físico. Pode passar um dia ou mais antes que o corpo em si comece a manifestar a diminuição de energia da consciência através de alguma forma de esgotamento ou enfermidade. Falei, caramba, vejo isso direto nas fotografias da aura. Falei, cara, o homem falou isso em 1960, 1970 lá. Mas aí ele fala uma coisa mais bacana ainda. Há na Terra pessoas que desenvolveram equipamentos que registram esse fenômeno. O que vocês acham que equipamento é esse? E em anos vindouros, essa será o método reconhecido para diagnosticar e tratar uma enfermidade que se aproxima. Com a evolução da tecnologia do conhecimento espiritual científico, o exato estado mental e emocional que é responsável pelo esgotamento físico será primeiro revelado sob hipnose e registrado eletronicamente em frequências de vibrações nas telas. Isso será seguido de uma investigação eletrônica que apresentará as frequências vibratórias em diversas partes do corpo, em telas semelhantes. Esse processo implicará em mudanças de cores, pois cada padrão de consciência se manifesta primeiro tanto em frequências vibratórias quanto em cores. Vocês estão vendo alguma coisa em comum aqui? Ao comparar as frequências vibratórias mentais e emocionais com as frequências vibratórias das partes do corpo, se poderá localizar o órgão exaurido de energia, assim como a causa mental e emocional ao órgão exaurido de energia.
a verdade sobre o estado espiritual do homem interior será claramente revelada e constituirá a base segura para a necessária instrução espiritual e meditativa. E para o trabalho mental a ser feito, para que a pessoa possa recuperar a saúde, a vitalidade, as perspectivas e metas, assim como uma capacidade mais profunda para o amor incondicional. Por isso que o trabalho da liturgia é interessante, tá? Naturalmente, não se utilizarão mais os medicamentos para elevar as radiações de consciência do sofredor, uma vez que o esgotamento da vida divina, a energia da alma, é a responsável pela enfermidade. A ele ou ela será ensinado como elevar as frequências vibracionais da área afetada do corpo de maneira sistemática e deliberada e como lidar com as circunstâncias pessoais que causam o mal-estar psicológico e o esgotamento da energia da alma. O paciente também será consideravelmente auxiliado pelo influxo de energia divina nas mãos daqueles que são verdadeiros canais de pura vida espiritual. Olha que interessante. Com os procedimentos de revitalização, as novas percepções e o controle dos impulsos egocêntricos, a condição física se reestabelecerá rapidamente, em poucos dias, se não for imediatamente. Olha que interessante isso. Por isso que ele falava, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais, e por que vocês não fazem? Faltava o conhecimento. Faltava a gente melhorar o nosso padrão moral, intelectual, para começar a entender como é que tudo isso funciona. E a Joana de Ângeles mata aqui, ó. Ela arredonda aqui. O sofrimento tem raízes em acontecimentos infelizes anteriores, cuja intensidade se vincula à gravidade daqueles. Aqueles o quê? Acontecimentos infelizes anteriores. Por isso é inevitável. Gerada a causa, estão disparados os efeitos que alcançarão o infrator, convidando-o à reparação, que ocorre quando são detidos os fatores da perturbação. Da mesma forma que o impulso destrutivo e perturbador procede de dentro do ser para fora, o de natureza edificante e restauradora vem da mesma nascente, então orientada corretamente. Agora ela mata aqui, ó. Nossa tarefa deve começar na sublimação dos sentimentos, na qualificação superior das emoções e na elevação moral dos pensamentos. Sentimentos, emoções e pensamentos. Os pensamentos, os sentimentos e as emoções constituem a psique do ser. Não foi o que ela falou lá atrás? Hein, Tiagão, isso vale ou não vale? Trabalhamos aqui, a gente sabe que é isso aqui, ó. E antes da Covid eu estava lendo um livro que a Maria Lúcia tinha me emprestado, O Despertar dos Mágicos. Eu li o livro inteiro, mas o que me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Não nos parece absurdo supor que os homens serão chamados, num futuro relativamente próximo, a mudar de estado, a sofrer qualquer transmutação. Esse livro é de 1950 e pouco. Falei, putz, o que é mudar de estado? O que é sofrer uma transmutação? Não é transformação, é mudar realmente. Aqui, ó. Sentimentos, emoções e pensamentos. Só assim você muda de estado, quando você entende esse processo. Frequência vibratória, é isso aí. Aquilo que você pensa, aquilo que você atrai e assim por diante. Qualquer ascensão exige esforço, assim como toda mudança propõe ampliação ou renovação de paradigmas, que paradigmas é padrão a ser seguido. Então, exige um esforço para se fazer isso. Se você tem um automatismo de fazer coisa errada, agora você tem que automatizar de fazer o certo. Se você tem automatismo de fazer maldade, agora você tem que automatizar a fazer coisas boas.
Mas você não vai deixar de passar pelos problemas, né? Da aprovação ou da... Certo? Aí ela manda aqui, ó, o amor é o poder criador mais vigoroso de que se tem notícia no mundo. Seu vigor é responsável pelas obras grandiosas da humanidade. Tá? Bacana isso? Eu acho isso aqui, ó, foi o que... Isso aqui foi o mais legal. E eu li 16 livros da Joana para pegar esses pedacinhos, hein? Eu grifo tudo lá, depois eu vou lá e... Agora aqui para a gente começar a arrematar. Historinha do Chico. Lei de retorno, bem legal essa historinha. Uma senhora passou o dia todo em pé em uma longa fila, só para ter a chance de fazer uma única pergunta para o Chico Xavier. No cair da noite, finalmente ficou frente a frente com ele e, cheia de medo e preocupação, disse: Chico, tenho uma única pergunta. Macumba pega? O que vocês acham? Macumba pega? O Chico sorriu e falou pausadamente: minha filha, me responda você uma coisa. Se eu jogo uma pedra em uma grande parede com um buraco bem no meio, o que acontece? Bom, ela disse, né? A pedra entra. E se não houver buraco? Ela vai bater e voltar. Exatamente. Não dê abertura ao mal, não pratique o mal. Não o desenvolva dentro de você. E você estará imune a ele. A cada vez que você fizer de sua língua uma arma venenosa, a cada ato de perversidade ou falsidade que cometer, você aumentará o buraco de sua parede. Quem joga pedras, cedo ou tarde levará uma pedrada. Assuma os riscos ou benefícios da parede que você construiu. Assuma a dor de causar dor ou usufrua a paz de promover paz. A escolha é sua e as consequências também. Nem tudo é feitiço. Na maioria das vezes, é a lei de retorno. Macumba pega? Ou é a lei de retorno? Hein? Eu deixei para a gente finalizar aqui um texto do Cartas de Cristo, no finalzinho, que eu vou ler para vocês. No final da carta 9, ele fala uma coisa bem legal. Jesus fala sobre o riso, só para a gente melhorar aqui a situação, né? Por isso que eu tenho essa foto aqui do eu com o Budinha feliz, sorrindo, né? O que ele fala na carta 9? É bem legal sobre o riso. Ó. O riso é um impulso da consequência que se propaga através dos céus, de um planeta a outro, através da Via Láctea, até os confins do infinito. O que é o riso? É uma resposta espontânea da consciência diante de uma situação na qual dois acontecimentos, dois incidentes ou duas pessoas, na ordem natural das coisas, não pertencem um ao outro, estão estranhamente em desacordo ou em oposição um contra o outro. É um efeito ondulante experienciado por todos os seres vivos das espécies mais elevadas e que são capazes de certos julgamentos ou percepções. Isso elimina a tensão. O efeito ondulante é sentido sobre o diafragma, o qual protege o coração e o sistema nervoso. Vocês sabiam disso? Jesus está falando aqui, ó. Como você deve ter percebido ao examinar a natureza da criação, foi feito todo o possível na evolução do desenho e do crescimento dos corpos vivos para criar um comportamento perfeitamente adaptado e conveniente ao ambiente, a fim de permitir ao ocupante desse corpo sentir-se confortável, feliz e viver sem tensão. A tensão é prejudicial à saúde e isso é contrário à vontade da consciência divina. E nesse livro ele não fala Deus, nem Pai, ele fala consciência divina o tempo inteiro. Uma espontânea e saudável explosão de riso é primeiro experimentado como uma rápida onda de consciência que passa pela cabeça, iluminando a consciência inteira. Isso é imediatamente seguido pelo efeito ondulante físico do riso.
experienciado como um leve bater da respiração sobre o diafragma para romper qualquer tensão e aliviar qualquer resíduo de amargura. Às vezes o riso provoca em uma situação muito divertida. Às vezes o riso provocado em uma situação muito divertida se prolonga tanto que a pessoa finalmente se sente exausta, mas também feliz e ao mesmo tempo um pouco triste porque o riso terminou. Não é? Tá legal? A maioria das pessoas dizem que o riso proporciona a elas uma sensação de bem-estar, ainda que tenha passado por uma situação de discórdia um minuto antes. Já sentiram isso? É legal, né? Se uma pessoa pode rir sinceramente vendo o absurdo de uma situação, onde antes existia um aborrecimento ou mágoa, as tensões são aliviadas e as relações amistosas se restauram espontaneamente. Eu fico imaginando o homem falando realmente aqui, né? Com aquele sorriso. O riso é um presente de amor para uma criação que está possuída pelos egos e necessitando libertar-se deles. À medida que o impulso egocêntrico diminui gradativamente sua pressão sobre a mente e as emoções, você descobrirá que o riso brota espontaneamente e traz uma maravilhosa sensação de libertação. Acho que todo mundo já sentiu isso também, né? O efeito ondulante do riso eleva as frequências vibratórias de sua consciência, porque a energia é liberada onde você mais necessita, no seu coração e no seu diafragma, que é o centro das emoções. E também porque o riso vem diretamente da consciência divina. Portanto, o riso é divino e o riso é a sua criança interior. Legal isso aqui, né? Sobre o riso. Então, deixa o riso fluir, que vai melhorar as tensões e tudo vai dar certo. Podemos encerrar então? Vamos descansar? Então tá bom. Então vamos agradecer a oportunidade concedida, pedindo que outras novas oportunidades nos sejam dadas. Agradecemos ao Mestre Jesus, o amparo que nos deu, em nome dele a cobertura das instituições do mundo maior, que ampararam os nossos estudos. Agradecemos as vibrações amorosas de Maria de Nazaré, a orientação dos nossos mentores, e a colaboração dos amigos e companheiros de trabalho do mundo espiritual. E juntos, no mesmo desejo, que é o de aprender e servir, vamos vibrar de nossos corações o sentimento do amor, da paz, da fraternidade, procurando envolver a todos aqueles que ainda estejam ligados a nós, por qualquer motivo. Seja pelos laços do afeto ou pelas algemas do desafeto, através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim